dia a todos, dia 27 de setembro de 2017, vamos dar início a um seminário do Observatório da Inovação e Competitividade do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, Nome Comprido. Eu sou Mário Sérgio Salerno, atualmente coordenador aqui do Observatório, e hoje nós vamos discutir anticorpos monoclonais, mais especificamente a pesquisa sobre anticorpos monoclonais, com Renan Leonel, eu já vou apresentá-lo, que ele vai explicar um pouco melhor o que é isso, certo? Mas é importante, tá? Inclusive para como, digamos assim, consumo do orçamento do SUS, né? Esse tipo de medicamento baseado em anticorpo monoclonal está aumentando muito, né? Tem um conjunto de empresas numa corrida para conseguir colocar no mercado mais equipamentos desse tipo. Bom, essa faz parte um pouco da nossa conversa e a gente vai discutir mais aqui sobre a pesquisa. Quem é o Renan? O Renan Leonel da Silva, ele faz pós-doc lá na Faculdade de Medicina, lá perto da doutora Arnaldo, certo? Né? Com bolsa da FAPESP, ele atua como pesquisador colaborador do Núcleo de Política Científica e Tecnológica da Unicamp, que é um dos núcleos mais antigos, o departamento de PCT, de vez em quando muda a sigla, que é um dos núcleos mais antigos de discussão de política científica e tecnológica aqui do Brasil, fica no Instituto de Geociências, não me pergunte por que ele fica no Instituto de Geociências da Unicamp, isso aí a gente pergunta depois para eles, tá certo? Mas eles também não vão saber dizer exatamente. Mas é isso, tá certo? Acho que é esse que é o ponto. O Renan está fazendo uma pesquisa, né, baseada nesse assunto, está entrevistando um conjunto de pessoas, atuando lá na Faculdade de Medicina também, então, Renan, muito obrigado pela presença. O microfone é seu. Obrigado, professor. Eu acho que eu vou ficar em pé, que eu acho mais dinâmico. Obrigado pela apresentação. Como o professor disse, eu sou o Renan, eu sou pós-doc da FAPESP junto ao Departamento de Medicina Preventiva, lá da Faculdade de Medicina da USP. E, de alguma maneira, esse assunto que eu vou abordar aqui hoje, ele está muito vinculado à produção de conhecimento, explicitamente conhecimento científico, né, e tecnológico. No entanto, por ser uma pesquisa que tem apenas um ano e pouco, eu ainda estou em levantamento de base de dados. Então, hoje aqui vai ser mais uma tentativa de contextualização do tipo de diálogo que eu procuro tratar com todo mundo aqui, que é um diálogo baseado no que queremos discutir sobre produção de conhecimento no Brasil na área de saúde. Eu vou marcar aqui mais ou menos o tempo. Se eu estiver passando muito, o senhor me alerta. Bom, eu procurei estruturar uma apresentação que vai primeiro mostrar algumas direções sobre como eu imagino, como a gente concebe o fato das instituições interferirem na produção de conhecimento. Então, essa é uma literatura que eu vou resgatar um pouco do meu doutorado, que eu fiz no Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp, do Instituto de Geociências da Unicamp, e, de alguma maneira, esse tipo de discussão ele perpassa várias áreas da produção de conhecimento, seja científico, tecnológico e de inovação. No entanto, por ser um tema bastante atual, eu procurei focalizar um pouco mais a apresentação, e isso é uma questão de uma escolha aqui para diálogo, focalizar a apresentação abordando um pouco como se deu a mudança tecnológica na indústria farmacêutica nos últimos 30 anos, como isso impactou, né, no ponto de vista da produção de medicamentos. E aí eu vou abordar a introdução dos chamados medicamentos imunobiológicos, dentre os quais um tipo deles são os anticorpos monoclonais. Vou entrar como essa discussão passou a ser debatida no Brasil
e mais para o fim eu vou colocar alguns resultados parciais da minha pesquisa em andamento. Eu não sei se... Vou usar isso aqui que é mais... Isso. Bom, toda vez que a gente pensa em produção de conhecimento, a gente costuma vincular o papel do cientista e seu trabalho atualmente, o seu trabalho sistemático dentro do laboratório. No entanto, essa forma de conceber a produção de conhecimento, ela é bastante distinta daquela que a gente observa hoje. Claro, hoje em dia, a produção do conhecimento ela é basicamente desenvolvida nesses centros de pesquisa. No entanto, a configuração dessa produção científica se alterou drasticamente ao longo do fim do século XX. E o que foi considerado o principal movimento de transformação nesse sentido foi a incorporação, ou pelo menos a participação, de outros atores no processo de produção do conhecimento. Então, se a gente pensar que antes, no início do século XX, produção de conhecimento era uma atividade isolada, feita por pesquisadores em institutos de pesquisa, voltados para a produção de conhecimento e com o foco em fazer uma transgressão do ponto de vista da fronteira do conhecimento, os cientistas sociais e, mais especificamente, sociólogos, economistas, cientistas políticos, principalmente nos países desenvolvidos, passaram a chamar atenção para o que está acontecendo na produção do conhecimento, que novos atores têm entrado com tanta força e tanta participação. Então, por exemplo, uma imagem bastante explícita o fato dos laboratórios ter se transformado em centros totalmente equipados com novos materiais, novas metodologias, e que, de alguma maneira, representa um crescimento da própria infraestrutura e da plataforma tecnológica à disposição dos cientistas para fazer isso. Então, de alguma maneira, esse modelo de produzir conhecimento mostra que as instituições e, portanto, as universidades, as empresas, os institutos de pesquisa, os próprios cientistas individualmente, são os responsáveis por produzirem eventos, processos, discursos e novas instituições que vão interferir nesse conhecimento. Então, se a produção do conhecimento científico acontece mediante a relação entre instituições sociais, então a gente pode entender que o conhecimento é resultado de uma prática social coletiva mediada entre atores no espaço social. Então, os cientistas sociais passaram a estudar a ciência, assim como outros fenômenos da sociedade, então, como o trabalho, a educação, a cultura, a burocracia, por exemplo. Mas, de uma forma menos explícita, a gente percebe que a produção de teorias, modelos de compreensão da produção científica no mundo recente tende a olhar para a infraestrutura física, né? Então, a gente tende a olhar para um laboratório, como esse laboratório foi equipado, quais as tecnologias tem à disposição dos cientistas. No entanto, a concepção de instituições para os cientistas sociais também envolve instituições invisíveis, que são aquelas as chamadas convenções não escritas. Então, o que faz vocês, que são cientistas, acordar todos os dias para fazer pesquisa, é uma coerção, de alguma maneira, no plano das ideias e também no plano das instituições invisíveis, né? Que aí eu trouxe até uma frase do Benedict Anderson, que tem um livro famoso na sociologia, que chama Comunidades Imaginadas, de 83, e ele fala que não é porque você não vê que isso não é forte. E isso recorrentemente, a gente apresenta isso e verifica isso dentro da universidade como
o que nos guia, muitas vezes, são ideias e formas de fazer algo que a gente constitui como uma instituição, né? Então, se a gente voltar nos anos 50, nós vamos ter um ótimo exemplo de que as instituições no plano das ideias são tão fortes que elas muitas vezes são independentes da infraestrutura tecnológica. Ou seja, aqui eu tenho um exemplo da concepção do modelo do DNA, de dupla hélice, feito pelos professores James Watson e Francis Crick, em 53, que criaram o que eles chamaram de o dogma central da biologia molecular, que tem a ver com o descobrimento da estrutura em dupla hélice do DNA. Então, de uma certa forma, ali naquele momento, eles romperam com um paradigma do conhecimento, e esse paradigma permeou várias décadas e levou ao desenvolvimento de novas teorias, novas formas de imaginar a biologia, principalmente a partir dos anos 60. Então, dando algum exemplo prático de como os cientistas sociais entraram na discussão sobre produção de conhecimento, é recorrente a menção a esses 2 livros, né, principais, que ficaram muito conhecidos dentro da área dos estudos sobre ciência e tecnologia, que procuram criar algum tipo de modelo teleológico, né, para mostrar como essa produção de conhecimento foi alterada e, de alguma maneira, como ela pode ser entendida enquanto processo social que se transformou no fim do século XX. Então, aqui, se vocês observarem, não sei se está dando para enxergar, mas os cientistas sociais, principalmente nos Estados Unidos e no Reino Unido, organizaram um livro que ficou bastante famoso no fim dos anos 90, que idealizou o que eles chamam de os modos de produzir conhecimento. Então, essa foi uma das iniciativas recentes que mais gerou produção na área das ciências sociais, da sociologia, para explicar como esse conhecimento foi alterado ao longo dos anos. Então, a principal ideia aqui é que eles idealizaram um modelo de modo 1 e modo 2, onde o modo 1 era a ciência acadêmica, feita dentro apenas dos muros da universidade, voltada para relações hierárquicas, num estilo bastante disciplinar, e que no fim dos anos 80, na verdade 70, 80, esse modelo passou a ser o modelo 2, o modo 2, que a ideia era que é um conhecimento interdisciplinar, orientado a resolver problemas da sociedade, com uma estrutura mais horizontalizada do que hierarquizada, e por aí vai. Obviamente, esse tipo de discussão rendeu bastante crítica, sobretudo porque ele simplificou de uma forma muito geral modos de produzir conhecimento que necessariamente não são verificados em todos os contextos, né? Então, em alguns lugares, o que acabou motivando e conduzindo o debate foi também uma outra linha de desenvolvimento científico na área dos estudos sobre ciência e tecnologia, que focou nos estudos sobre sistemas de inovação e no modelo de hélice tripla, que eu não vou entrar muito aqui, porque eu já quero ir direto para o assunto, para a gente não demorar muito. Mas um dos elementos que conduziu esse debate foi mostrar que a produção de conhecimento científico e acadêmico não necessariamente está conduzida ou vinculada à produção de tecnologias para fim de comercialização. Então, por exemplo, o modelo do Carson e colaboradores do filtro do conhecimento indicam que boa parte da pesquisa produzida no mundo ela não tem utilidade econômica do ponto de vista de ser comercializada e que alguns eixos desse desenvolvimento acabam conduzindo essa pesquisa para fins de comercialização, mas que isso, de fato, não faz parte do modelo concebido para a produção de conhecimento no século XX,
maneira geral. Então, para explicar e para ilustrar esse movimento, eu selecionei o caso da indústria farmacêutica. E, para mostrar como esse processo tem sido conduzido, eu resgatei um pouco daquilo que a gente aqui está acostumado a ver nos jornais, no noticiário, na internet, que nós temos sido bombardeados quase que diariamente com notícias de caráter, digamos, do ponto de vista da ciência, eles resgatam promessas, né, de que ciência e tecnologia tem sido amplamente um tema, né, dirigido para a produção de tecnologias na área de saúde. Então, a gente tem quase que todos os dias uma notícia internacional, nacional, mencionando a importância da tecnologia, do desenvolvimento científico-tecnológico para a geração de medicamentos. E um dos medicamentos que tem chamado muita atenção são os monoclonais. E eu vou resgatar um pouco de onde isso surgiu, né? Em grande parte, a gente pode dizer que nos anos 80, a indústria farmacêutica presenciou uma virada, do ponto de vista da sua organização, uma virada biológica, que os analistas costumam chamar. Inclusive o IEA já organizou alguns eventos aqui que trouxeram alguns elementos sobre isso. Dentre os paradigmas do conhecimento que foram resgatados e que explicam essa virada biológica, estão o que os cientistas produziram como chamado tecnologia do DNA recombinante, que também é conhecido como tecnologia de edição gênica. Ou seja, se desenvolveu nos anos 70, né, principalmente nos Estados Unidos e no Reino Unido, formas de se combinar informações do ponto de vista genético entre tipos de seres distintos, né? E que esse desenvolvimento acabou levando à produção do que aqui vai ser mais fundamental entender, sobre a tecnologia dos hibridomas, nos anos 70 também. E que, em grande medida, a gente acaba descobrindo ou sabendo desses processos quando a gente vê algum produto comercial sendo distribuído. Dentre esses produtos, o que ficou mais conhecido como o utilizador da tecnologia do hibridoma foi a insulina humana, que foi lançada em 83, mas foi licenciada pela Eli Lilly Company em 86, nos Estados Unidos. Nesse caso, naquela época, o paradigma que norteou a produção desses medicamentos, principalmente da insulina humana, foi a produção de bactérias, produzir medicamentos a partir da edição das informações genéticas de bactérias. E, mais recentemente, nos anos 80 e 90, essa tecnologia avançou no sentido de fazer essa manipulação genética de camundongos, né, de pequenos mamíferos, e nos anos 90 já se tem produtos desenvolvidos a partir de células humanas. Então, essa onda conhecida dentro da indústria farmacêutica representou o desenvolvimento dos medicamentos imunobiológicos. Então o que são, o que passou a acontecer na indústria farmacêutica em articulação com as instituições dos países foi o desenvolvimento de plataformas de laboratórios, a construção de novos centros de pesquisa que, em grande medida, se vincularam às empresas do setor farmacêutico, né? E que, então, a produção desses medicamentos imunobiológicos passaram a ser conhecidas pela literatura como medicamentos produzidos a partir da biossíntese de células vivas. Nesse caso, o paradigma do conhecimento que levou a essa produção normalmente é dirigido ao estudo da área de genética e de biologia molecular.
E foi uma área que ficou conhecida por ser intensiva em conhecimento a partir de 1998. Então, mesmo mundialmente, ela é uma área bastante recente, assim. Então, qual que é a diferença dos dois paradigmas? A gente tem muita proximidade com os produtos farmacêuticos que ancoram o seu paradigma tecnológico na síntese feita a partir da química fina, que é um paradigma anterior ao da biologia molecular e da genômica, e que, de alguma maneira, é o que a gente conhece nas farmácias. Então, eu costumo dizer que o paradigma anterior da indústria farmacêutica é o paradigma do medicamento de cartela, que a gente consome e compra. Normalmente ele vem bastante similar ao que a gente vê ali em pílulas, e uma característica principal desses medicamentos é que a cadeia da molécula deles é muito pequena e, em geral, fácil, digamos, de ser manipulada. Os medicamentos biológicos, eles trazem um desafio enorme, porque a cadeia das moléculas é gigantesca, né? Então, é como se fosse um pouco esse desenho aí que eu trouxe. Ela é grande, ela possui uma grande instabilidade do ponto de vista do seu controle de qualidade e, em geral, elas são frequentemente usadas e servem como medicamentos, que são os medicamentos que a gente vê manipulados via intravenoso ou intramuscular. Então, não são medicamentos vendidos em farmácia, são medicamentos que possuem um controle de algumas instituições de saúde para ser aplicados, então hospitais, centros de alta complexidade. E isso é interessante mencionar. Então a Anvisa categoriza os medicamentos biológicos como principalmente 6 tipos, né? A gente também tem acesso a mais discussão no Brasil sobre as vacinas, hemoderivados, que são produtos desenvolvidos a partir do plasma humano, retirado do sangue, probióticos, biomedicamentos, alérgenos e os anticorpos monoclonais. Então, afinal, né, o que são esses medicamentos? Eu trouxe esse desenho porque aí é uma tentativa de um sociólogo explicar biologia, né, que provavelmente será muito fracassada para quem é da biologia, mas apenas para se ter uma ideia de como funciona a cadeia desse desenvolvimento, né, dessa molécula ou desse tipo de produto, a gente tem ali um camundongo em cima que ele recebe uma injeção de um antígeno, que é um fator que vai estimular o corpo dele a produzir uma defesa. Então, que eles chamam de produzir imunogenicidade. Então, a gente observa ali que tem uma extração de linfócitos B que dos ratos que receberam essa indução para produzir esse anticorpo, né? Ou seja, o ratinho lá produziu um anticorpo para receber algo de fora do corpo dele. E aí os cientistas, com a tecnologia dos hibridomas, que eu falei que recorre aos anos 80, injetam células de câncer ou de alguma adversidade que não vai ser facilmente combatida pelo corpo do rato, e o rato vai produzir células capazes de atacar esse tipo de antígeno. E essas células, para os cientistas, elas são células híbridas porque elas trazem a capacidade de defesa animal e ela criam o que eles chamam da imogenicidade em várias outras células. Então, por isso que chamam monoclonais, porque você, a partir do momento que desenvolve essa célula híbrida, ou seja, capaz de gerar essa imogenicidade no animal, ela como digamos, reproduzida em laboratório e depois de várias formas de manipulação dessas células, ela vira um medicamento. Claro que não é tão simples assim. Então, para seguir,
eu coloquei aí algumas das utilidades dos monoclonais, né, mais recentes. Então, a gente pode dizer que é uma tecnologia muito recente, mas que em 83 foi lançado o primeiro anticorpo monoclonal nos Estados Unidos, patrocinado por uma subsidiária hoje da Johnson & Johnson nos Estados Unidos, e que foi usado muito como anti-rejeição para anti-rejeição em transplantes. Ali eu coloquei uma diferenciação entre os tipos de anticorpos monoclonais, mas o que eu quero centralizar aqui nessa informação é que, hoje em dia, ou seja, esse ano, a gente tem a informação pelo FDA de que apenas 67 monoclonais foram aprovados para comercialização nos Estados Unidos e na Europa. Então, é uma tecnologia ainda bastante restrita do ponto de vista de produção de medicamentos. Então, uma coisa que chama atenção no desenvolvimento dessa tecnologia é que elas, em geral, a tecnologia dos monoclonais ela acaba se confundindo um pouco com a própria capacitação da indústria farmacêutica em pesquisa e desenvolvimento, porque a trajetória da produção desses medicamentos ela está muito vinculada ao papel que essas instituições tiveram na produção desses medicamentos para comercialização. Então, se a gente pensar um pouco a importância desses medicamentos hoje, que compõem uma parte significativa do mercado da indústria farmacêutica, que hoje, fora do Brasil, já se fala em uma indústria biofarmacêutica, os monoclonais já representam metade dos lucros da indústria farmacêutica global, justamente porque são esses medicamentos voltados para tratamento de câncer, doenças de artrite reumatoide, doenças neurológicas. Então, ele pega um espectro amplo de doenças cujo uso da tecnologia é voltado para administrar uma doença crônica, e que, em geral, é considerada uma doença complexa no mundo inteiro. E, então, ali a gente vê a concentração do mercado desse tipo de medicamento, ela está basicamente nos Estados Unidos e na Europa, né? Então, se você vê ali que mesmo a Ásia, que possui alguns países como Coreia do Sul, China e Singapura, que tem entrado muito fortemente nesse setor, eles representam, em geral, ainda 10% só do mercado. Então, é um mercado ainda bastante controlado. E qual que é o grande problema, digamos, do ponto de vista da produção, né? O que a gente costuma dizer sobre o maior gargalo atualmente na produção de monoclonais. É que são produtos muito caros para serem desenvolvidos. Então, a estimativa mais recente, feita pela Universidade de Tufts, lá em Boston, diz que cada medicamento de anticorpo monoclonal custa, desde a sua fase de pesquisa até a sua comercialização, 2,6 bilhões de dólares. E leva, em média, de 12 a 14 anos para ser desenvolvido. Então, é um produto que envolve altíssimo custo. E, se a gente buscar informação sobre o investimento da indústria farmacêutica nessa área, a gente pode ver que, por exemplo, a Novartis, que é quem lidera as vendas de medicamentos desse tipo, gasta por ano, em dólares americanos, 10 bilhões em pesquisa e desenvolvimento para esse tipo para várias áreas, não só de anticorpos monoclonais, mas que entra com força esse tipo de medicamento, mas que, ao mesmo tempo, 46 bilhões é a previsão do lucro em cima dessas drogas. Então, é um investimento muito alto, mesmo em países que possuem infraestrutura de ciência e tecnologia de outra origem, a não ser da indústria. Então, para ter dimensão do peso dos monoclonais nos lucros das farmacêuticas, a gente tem a informação que dos 25 medicamentos mais vendidos e que retornaram em maior lucro para essas empresas, 9 deles são anticorpos monoclonais.
E, inclusive, o primeiro deles, que representa uma venda anual de 12 bilhões, e que 42% dessas vendas é representado pelos monoclonais, e 80% dos lucros anuais da indústria farmacêutica está relacionado com essas drogas. Então, em geral, são produtos que demoram para sair, como eu falei, são 4 produtos por ano, em geral, aprovados em média, e atualmente tem uma previsão de que 70 MABs estarão em comercialização em 2020. No entanto, esse artigo é de 2006 e esse ano já tem 67. Então, aparentemente, as coisas estão um pouco mais rápidas do que se imaginava. Então, atualmente no mundo existem 7.500 projetos de P&D para desenvolvimento de monoclonais. E se a gente faz uma busca rápida no depósito de patentes do USPTO, tem mais de 72 mil patentes depositadas relacionadas à produção de monoclonais no mundo. Então, esse é um tipo de produção tecnológica em saúde que tem chamado muita atenção de alguns países em desenvolvimento e que, desde os anos 90, pode-se dizer, tem articulado muito projeto de P&D entre universidades, a indústria e também os governos desses países. Então, a gente tem alguns exemplos relativamente bem-sucedidos da Coreia do Sul, de Taiwan, de Singapura. Depois eu vou falar um pouquinho mais. Então, essa atividade de pesquisa e desenvolvimento, ela é caracteristicamente analisada por ser amplamente desenvolvida em parceria e colaborações internacionais. Então, o relatório da Associação da Indústria Farmacêutica Norte-Americana, de 2016, mostrou que de todos esses 67 medicamentos monoclonais, apenas um foi feito sem envolver pelo menos 2 centros de países distintos no mundo. Então, é uma área que envolve uma certa articulação supranacional, né? Então, isso importa do ponto de vista da produção de políticas. Então, qual é o peso dessas drogas dentro da composição mundial da pesquisa e desenvolvimento? Eu trouxe esse grafo, que é de um estudo do pessoal da China, que foi liberado em julho. E eu achei interessante trazer, porque ele deve ser lido da direita para a esquerda, de forma que da direita são as colaborações feitas nos anos 80 e 90, e quanto mais escuro vai ficando a cor da colaboração, é porque é mais recente. Então, o que chama atenção aqui? Chama atenção o fato do conhecimento nessa área, até os anos 80 e 90, está amplamente vinculado ao National Cancer Institute, nos Estados Unidos. E que, em grande medida, ele dialogava muito com as instituições de pesquisa vinculadas à pesquisa sobre câncer. E que, atualmente, o desenvolvimento da colaboração científica e tecnológica se deslocou para um eixo que vai ali pegar da Genentech e algumas das instituições próximas, mudou para um eixo muito próximo entre a indústria e a universidade dos Estados Unidos, principalmente. Pode ver que eu coloquei um N ali de 332, quer dizer que nesse grafo indicam 332 instituições que geraram 483 interações. Então, das 332, um cálculo rápido, 300 são americanas. Então, é praticamente uma pesquisa ainda concentrada nos Estados Unidos. Se a gente olhar a composição das drogas de monoclonais por doença, a maior parte delas, a metade dos projetos de P&D, eles vinculam-se a drogas anticâncer, seguidas por drogas de doenças autoimunes. E um outro problema, visto como uma característica dessa área, é que
o pipeline da indústria farmacêutica diz que o filtro ou o funil dos projetos de P&D ele é muito estreito. Ou seja, é um pouco o que eu procurei colocar ali naquele desenho, né? Você tem muita coisa produzida como desenvolvimento científico e tecnológico que apenas nas fases seguintes são encaminhadas como projetos comerciais, que é um pouco daquele modelo que eu coloquei no começo. Então, você vê, apenas 2% daqueles 7.500 projetos de P&D, apenas 2% deles, digamos, possui sucesso do ponto de vista de lançar e comercializar uma droga. Então, é um pouco esse funil com as bolinhas ali. Mesmo que algumas bolinhas passem, só algumas serão atributos de comercialização. Então, isso tende a ser um gargalo, porque trava um pouco o dinamismo que a indústria, teoricamente, diz fazer a gestão disso. Então, como essa discussão entrou no Brasil? Essa aí é uma matéria que saiu esse ano na revista da FAPESP, que eu achei muito didática, e eu decidi trazer, porque facilitou a minha vida e de todo mundo. Mas aqui, à esquerda, mostra um pouco do dispêndio crescente da aquisição de medicamentos anticorpos monoclonais pelo Ministério da Saúde. Então, a gente tem ali a informação de que em 2006 o governo federal, via Ministério da Saúde, gastava em média 2 bilhões e 600 milhões de reais comprando monoclonais para serem distribuídos pela rede pública. E que em 2013 esse número chegou a mais de 7 bilhões. Então foi um crescimento bastante acelerado. E se a gente for analisar qual é o peso dos monoclonais nesse gasto, né, ou seja, nesse aumento crescente, a gente tem ali que 60% desse gasto, na verdade, do governo com a aquisição de medicamentos, 60% do valor da despesa é direcionado a vacinas, anticorpos monoclonais e proteínas de fusão, que são medicamentos imunobiológicos. Então, o peso disso na conta do governo brasileiro é alto. Isso está bastante relacionado também com o nosso papel do Brasil como deficitário da balança comercial em alta tecnologia. Então, se a gente fizer uma análise rápida sobre a balança comercial brasileira nos últimos 10 anos, sei lá, ali tem quase 20, mas nós vamos ver que os produtos de alta tecnologia, dos quais a farmacêutica faz parte, têm sido deficitários desde 2005, 2006, e que isso reflete um pouco a conjuntura nacional e internacional no período. E que a farmacêutica, do déficit de alta tecnologia no Brasil, a indústria farmacêutica representa 25% desse déficit. Então, 1/4 do déficit da balança comercial de alta tecnologia está concentrado na indústria farmacêutica. Então, esse tem sido um problema nacional já considerado como estratégico para o governo. Então, a gente pode ver que desde 2007, 2008, tem sido um evento rotineiro ali, verificar que o Brasil tem olhado, e o governo federal principalmente, tem olhado para esse problema como um problema estrutural, né? E incluiu, dentro das políticas públicas para a competitividade, incluiu a importância de se inserir essa área como um eixo da política de competitividade da indústria. E que aí, nesse caso, foi criado, mais especificamente em 2008, o Grupo Executivo do Complexo Industrial da Saúde, que buscou promover alguma coordenação institucional para resolver problemas desse caráter, né, dentre outros.
Em 2011, essa agenda da saúde, principalmente com foco no gasto em monoclonais, em medicamentos imunobiológicos, entrou como um eixo do desenvolvimento setorial na área de saúde no Plano Brasil Maior, 2011, como algo para se dar atenção, né? E, a partir de 2012, entrou também como um programa estruturado via Ministério da Saúde, BNDES e outros colaboradores, para promover o que eles chamaram de Programa para o Desenvolvimento do Complexo Industrial de Saúde. Todos esses arranjos dirigiram essa discussão para o que hoje é o mais difundido na mídia e também entre a academia, que é o estabelecimento das parcerias de desenvolvimento produtivo, que foram criadas em 2013. Então, o que caracteriza essas parcerias é a busca pela superação da nossa dependência pela importação de medicamentos considerados de alto custo, né, para o governo federal. Então, rapidamente, o que é, né? O que são essas parcerias de desenvolvimento produtivo? O Ministério da Saúde é o responsável pela aquisição centralizada da lista de medicamentos estratégicos do SUS, e ele estabeleceu que contratos de parceria público-privada e pública-pública gerassem no Brasil uma capacitação para desenvolvimento tecnológico e industrial para produzir esses medicamentos nos laboratórios públicos, em parceria com laboratórios privados ou em parceria com outros laboratórios públicos. Nesses contratos, a contrapartida privada é que o governo garante a compra dos medicamentos produzidos aqui, como um estoque de mercado, e que o laboratório privado seria, na verdade, um agente para transferir a tecnologia de produção desses medicamentos para cá, né, para os laboratórios, principalmente os laboratórios oficiais farmacêuticos. Então, Butantan, Biomanguinhos, Funed e por aí vai. Então, qual seria então a contrapartida pública? Adquirir a qualificação tecnológica e de produção industrial para fazer o medicamento no Brasil e, de alguma maneira, garantir o abastecimento por esses medicamentos na rede pública. E as principais parcerias feitas nesse modelo envolvem 3 parcerias em monoclonais, que são para a produção do adalimumab, do infliximab e do rituximab. No entanto, essas parcerias estão em implementação, então eu acredito ser ainda muito recente para se fazer qualquer tipo de avaliação sobre o impacto delas no cenário de produção de tecnologia em saúde no Brasil. No entanto, a gente costuma verificar que os economistas em geral e também pessoas envolvidas com a área de capacitação tecnológica costumam chamar a atenção para o fato desses monoclonais que estão em fase de parcerias para desenvolvimento no Brasil representar tecnologias que foram desenvolvidas nos anos 90 e cuja patente já é considerada para a indústria como algo antigo. Então, que remete a 97, 98 e 2002 dos medicamentos. Diante desse cenário, como a gente posiciona o Brasil dentro da lista de competitividade global da indústria biofarmacêutica, né? Um relatório recente do ano passado da instituição do Information Technology and Innovation Institute mostra que é de Washington, mostra que o Brasil possui, no ranking da competitividade da indústria biofarmacêutica, estaria em média na posição 50, comparado com outros países. E dentro do cálculo dessa posição está o esforço de C&T, ou seja, é visto como estratégico para a indústria que o país possua esforço em ciência e tecnologia para ser considerado competitivo nesse setor. Então, todo esse quadro, a gente pode analisar todo esse quadro de várias perspectivas, né? A gente pode
como os economistas, muitos economistas do Brasil têm feito, analisar qual o desempenho da indústria nacional em produzir esses medicamentos no Brasil. Podemos olhar do ponto de vista das políticas públicas, então como estamos articulando as políticas públicas para isso, e eu optei por analisar como estamos estruturando a plataforma de ciência e tecnologia para, digamos, diminuir a desvantagem nesse setor, se é que isso pode ser dito. Então, o meu projeto, que está em fase inicial, eu busco compreender como essas instituições têm interferido no desenvolvimento de ciência e tecnologia em MEBs no Brasil, mostrar de que maneira a gente pode interpretar os resultados dos indicadores de ciência e tecnologia, considerando o papel desempenhado pelo arcabouço institucional selecionado, envolvido nesse processo, e, de alguma maneira, mostrar como isso tem direcionado a pesquisa no país. A metodologia que eu utilizei é de um estudo de caso conhecido como Process Tracing, que ele busca interpretar o conjunto das instituições, ainda que haja bastante desconhecimento sobre o processo de toda a escala da metodologia. Então, é como se fosse esse esquema. A gente tem uma manifestação de uma causa que gera um resultado. E, a partir do resultado, a gente busca articular a cadeia causal que levou a esse movimento, mas não vou entrar muito nisso. Então, na metodologia em geral, eu procurei indicar, que é o que eu vou apresentar mais aqui, principalmente, a produção científica. Apliquei, até agora, 19 entrevistas, com o objetivo de, no fim do projeto, tentar 32, que seriam aquelas consideradas estratégicas para entender a articulação dessa cadeia de desenvolvimento científico e tecnológico. Fiz um levantamento sobre o que temos de ensaios clínicos em andamento e desenvolvidos no Brasil, qual o peso da produção tecnológica, ou seja, o que da pesquisa vira produto, né? E talvez mais para o fim do ano, começo do ano que vem, entrar mais especificamente na produção do que a gente conhece das spin-offs e das Dedicated Biotech Firms, que são empresas de pesquisa voltadas para desenvolver essas moléculas. Então, um pouco rapidamente, porque eu tenho pouquíssimo tempo. Tenho quanto tempo? 44? Bora. Tá. Eu procurei selecionar 5 grupos de atores considerados estratégicos na cadeia de produção de conhecimento em monoclonais no Brasil, que envolve os dirigentes de laboratórios industriais privados de biotecnologia, os dirigentes dos laboratórios públicos, dirigentes de órgãos governamentais, especialistas em CT e pesquisa clínica e líderes de associações de empresas e organizações da indústria farmacêutica. Então, como eu disse, tem a previsão de até o fim do ano concluir 27 entrevistas com esses grupos, que têm trazido muita informação que não era esperada sobre esse setor, e que eu vou falar um pouco depois. Mas, por uma questão de tempo, eu procurei ficar mais em cima dos dados. Então, assim, um pouco ilustrando como é o modelo dessa cadeia de desenvolvimento científico e tecnológico, a gente tende normalmente a incorporar aquele modelo de que existem atores articulados para conduzir a cadeia completa. Então, você tem a política científica e tecnológica, a política industrial de competitividade, mas que é importante entender qual é o papel de cada uma, porque normalmente existe uma confusão que no Brasil as políticas de caráter de melhoria de competitividade econômica são políticas de ciência e tecnologia. Isso é contestável e depois a gente pode falar disso no debate. Então, assim, um pouco do que eu vou chamar a atenção para todo esse quadro, porque é um quadro muito diverso, tem várias formas da gente entender o que interfere na produção desse conhecimento.
Mas, em geral, o que eu vou selecionar é esse eixo mais objetivamente, né? Então, é um eixo que, em grande medida, evolui da pesquisa para os testes clínicos, ali mais embaixo, e que eu coloquei várias etapas da minha metodologia em Process Tracing para entender essa cadeia. Então, eu quero, inclusive, que vocês procurem abandonar essa ideia de que a coisa começa na política e termina no produto. Isso não é o objetivo do quadro. O objetivo do quadro é apenas mostrar como interage cada tipo de instituição. Então, eu disseminei a minha metodologia ao longo dessa cadeia. Então, essa metodologia, inclusive para dar um detalhe, ela é uma metodologia utilizada em áreas quase nunca estudadas no contexto em que você busca informação. Então, é uma metodologia muito usada na área de política, na área de ciência política, para entender o que levou a uma articulação causal de fenômenos sociais, né? Então, alguns resultados parciais. E aí eu coloquei até um desenho de uma cebola, porque o que eu vou mostrar aqui é literalmente essa casca. Então, assim, é uma coisa bastante superficial para fins de divulgação e discussão aqui, que eu acho que vai ser bem legal. Então, eu trouxe alguns dados sobre a produção científica brasileira. Então, isso aqui é muito representativo do tamanho da nossa produção, que em geral dá quase 1% do que é produzido. Então, isso aqui foi resultado da extração de artigos publicados pelo Web of Science, né, entre 83 e 2016. E a gente tem ali que 40,5% da produção é concentrada nos Estados Unidos e que o Brasil se posiciona em 19º nessa lista bastante acirrada de pesquisa, mas que isso não é tão diferente de outras áreas, né? Então, o que eu fiz foi fazer uma busca da base de dados de artigos publicados no Web of Science, e a gente chegou a um dado que foi uma extração feita em julho desse ano, um dado de que existia uma produção relativamente consideravelmente grande, apesar de não se ter tanto conhecimento sobre o assunto, né, na grande mídia em geral, mas que nós temos aí uma base de 1.900 projetos, artigos, e que, se a gente colocar aí uma evolução dessa produção científica, a gente pode ver que ela tende a mostrar um crescimento. Ela cresceu nos últimos anos, com um certo dinamismo ali verificado naquele pulo, né, dos anos 90. No entanto, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de informação, porque boa parte das extrações em base de dados de artigos tem muito a ver com a indexação das revistas. Então, onde está a produção, né? Chegamos ali a um ranking das 20 instituições de pesquisa com o maior número de artigos publicados, e a gente tem a Universidade de São Paulo como a que mais produz pesquisa na área, e produz artigos, e seguida pela Fiocruz e pela Unifesp, né? Então, a gente tem uma certa concentração dessa pesquisa aqui. Se a gente for olhar para o que isso representa em termos de porcentagem, a gente tem que 56% da produção nacional em monoclonais está concentrada no estado de São Paulo, e que as 4 instituições estaduais paulistas localizadas no estado de São Paulo possuem 40% da produção nacional, da produção científica na área, no caso, mediada pela extração da base de dados de artigos. Então, se a gente fosse considerar que existe uma capacitação científica no Brasil, a gente tem ali um quadro que até é bastante diverso e que possui, por exemplo, a UFMG, a Unicamp, a Unesp, o Instituto Butantan, que são atores também desse processo. Depois a gente pode voltar nisso. E onde estão essas publicações, né? Que aí é onde a gente começa a olhar.
A gente tem ali uma certa concentração de maioria dos trabalhos, e eu indiquei com as setas vermelhas porque são 2 periódicos nacionais, que é o Brazilian Journal of Medical and Biological Research e o Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, que são, assim, até um pouco óbvio pensar que nós teremos uma produção mais em veículos nacionais. No entanto, isso vai em desencontro com a ideia de que a produção de conhecimento ela circula internacionalmente, mas nós temos ainda vários dados muito interessantes. Por exemplo, a revista PLOS ONE, que está como a terceira, onde tem maior publicação, e revistas principalmente na área de imunologia, mas a gente pode voltar a isso também depois. Aqui talvez esteja uma das coisas menos esperadas pela pesquisa. Quando a gente analisa o registro das 20 áreas de pesquisa do Web of Science com maior número de artigos, a gente vê que tem alguns trabalhos localizados na área de parasito, microbiologia, medicina tropical e doenças infecciosas. E no mundo, mundialmente, são áreas que não concentram produção de conhecimento na área de MABs. Então, por exemplo, no mundo, a segunda área que mais produz conhecimento em monoclonais é a oncologia, justamente porque é o foco dos produtos comerciais também para a área. Então, se pegar, por exemplo, um país similar com o Brasil em termos de produção, de número de produção, Coreia do Sul, por exemplo, oncologia, patologia e bioquímica. Então, são áreas bastante distintas das áreas aqui que a gente tem no Brasil, mas que também contestáveis. Quando a gente faz o ranqueamento do registro das 20 instituições de fomento que mais mencionam financiamentos estrangeiros, financiamentos de agências no Brasil, a gente tem ali um dado também bastante interessante, que os artigos mencionam como segunda instituição de financiamento mais frequente o National Institute of Health, nos Estados Unidos. E aí eu fui ver o porquê disso, né? Então, uma parte que explica esse processo é que a gente tem ali praticamente 52% dos financiamentos NIH vão para instituições no Rio de Janeiro, e que desses 52%, metade é Fiocruz. Aí se fala, mas ali é Fiocruz Brasil, né? Não, ali foi a extração Fiocruz Rio. Então, inclusive a agência do NIH que mais possui financiamentos no Rio de Janeiro é o National Institute of Allergy and Infectious Disease, então, que até está relacionado com a produção científica mostrada anteriormente, né? E que, diferente de outras áreas que a gente costuma verificar, tem uma certa relevância o papel das empresas da indústria farmacêutica como financiadoras de trabalhos acadêmicos. Então, que ali eu coloquei indicado de verde. Então, onde estão, para quais tipos de trabalhos foram os financiamentos da indústria? Eu fiz a extração dessa base e aí a gente encontrou que o INCOR, aqui em São Paulo, o Hospital Albert Einstein e o Hospital Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro, vinculado ao UERJ, foram as três instituições que mais mencionaram financiamento da indústria farmacêutica multinacional como financiadora do artigo que gerou aquela publicação. Então, interessante ver que as instituições, em geral, que a indústria colocou esses recursos, foram produções desenvolvidas vinculadas a hospitais e centros de saúde. E dessas publicações, ou seja, a gente viu que foram 30 artigos, uma característica bastante comum é que várias empresas cofinanciaram os trabalhos, né, ou seja, foram mencionadas como cofinanciadoras dos trabalhos, e que desses 30 artigos, 28 deles
representam, são resultados de ensaios clínicos. Então, é um pouco da discussão que a gente costuma ter sobre o tipo de pesquisa que a indústria farmacêutica coloca dinheiro no Brasil. Então, que ela, pelo menos os dados trouxeram a informação de que 28 das 30 mencionam resultado de testes clínicos, de ensaios clínicos. E que, dentre esses 30, um dos artigos foi resultado de uma parceria cofinanciada entre FAPESP, NIH e Novartis. E que teve a característica de desenvolvimento de molécula. Então, de todos, um deles representou pesquisa básica, né? Então, de maneira geral, a maior parte da produção científica brasileira é acadêmica nessa área, desenvolvida em universidades e institutos públicos de pesquisa. É um modelo de capacitação científica e tecnológica centrada em financiamento público, apesar de ter uma difusão de outras áreas. Tem aí um peso de áreas consideradas nacionais de impacto, né, que é a parasito, medicina tropical e doenças infecciosas. E quando ela é desenvolvida com empresas multinacionais do ramo farmacêutico, o direcionamento se dá para recrutamento de pacientes em ensaios clínicos. Então, esse é o modelão. Se analisadas as parcerias que mencionam financiamentos estrangeiros, há uma diferença entre a colaboração estrangeira das instituições. Então, os artigos de instituições cariocas, no caso Fiocruz, o UERJ, mencionam mais financiamento do CNPq e NIH e Wellcome Trust, principalmente no caso da Fiocruz. Em São Paulo, as universidades que mencionaram financiamento estrangeiro mencionam financiamentos da indústria e tem mais vínculo com a FAPESP, porque é a agência estadual, né? A Unifesp mencionou mais colaboração de financiamento com o National Cancer Institute nos Estados Unidos, quando estrangeira, e nacional, com o CNPq. Os financiamentos FINEP, em geral, foram vinculados a instituições que não tinham aparecido ainda, que é a UFSC e Embrapa. E um dado interessante, que vale depois para a discussão, é que apenas 17% dos artigos mencionaram colaboração entre duas instituições de pesquisa de estados diferentes. Então, a gente pode dizer que, em geral, as duas maiores produtoras de pesquisa na área, USP e Fiocruz, colaboram muito pouco, com trabalhos muito pouco. Tem poucos artigos na base de dados que mencionam colaboração entre esses dois centros de pesquisa. E que existe uma diversidade temática das agendas regionais. Então, a gente viu, por exemplo, que em São Paulo tem uma produção maior na área de oncologia e bioquímica, enquanto que nas instituições do Rio de Janeiro, mais voltadas a doenças infecciosas. Rapidamente, um levantamento feito referente às patentes depositadas na base do USPTO, nos Estados Unidos, demonstram um certo distanciamento entre a produção científica e o depósito de patentes, que também é um diagnóstico já comum em outras áreas. No entanto, o que eu quis trazer aqui é uma informação de que dois países desses países selecionados, né, no caso Brasil e Israel, possuem aproximadamente o mesmo número de artigos no Web of Science. No entanto, Israel possui 386 patentes depositadas, inclusive superando a China, que tem uma produção de artigos 3 vezes maior do que a do país. Então, isso pode ser um dado que indica direcionamento da pesquisa para a produção tecnológica. E que, no caso do Brasil, as patentes são muito, muito raras, né? Então, quando se tem patentes depositadas, as principais instituições que depositaram patente foram a Fiocruz e o INCOR, vinculada ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E que incorpora também hospitais privados e, inclusive, um dado diferente e recente no Brasil, que
Antes de 2017, nenhum hospital privado ainda havia entrado na coisa das patentes dos monoclonais. Então, algumas características disso é que a produção tecnológica no Brasil acompanha a tendência em outras áreas e que em monoclonais, alguns hospitais e centros de saúde registraram patentes. Os dados são objetivos a indicar que o patenteamento não é uma atividade que compõe a nossa cadeia de desenvolvimento tecnológico. No entanto, isso não quer dizer que não haja participação de pesquisadores brasileiros em projetos que podem resultar patentes no exterior, porque essa é uma informação que a base de dados precisa ser bem mais vasculhada e precisa de mais tempo. Então, uma última base para a gente entender, porque eu já falei demais. Nós temos aí como extração de um registro das 27 instituições que mais financiaram ensaios clínicos em monoclonais no Brasil. E aí tem um dado interessante de que nós temos uma empresa brasileira de pesquisa, a Recepta Biopharma, que possui recrutamento de ensaios clínicos no país, mas que, em geral, a configuração desses recrutamentos é feita por empresas estrangeiras, principalmente Novartis e a UCB Pharma, que é uma empresa belga, que comprou uma empresa brasileira, que inclusive é dali do Itaim, e que era uma empresa voltada em recrutamento para ensaios clínicos. Então, existe essa configuração bem específica do que se tem de ensaios clínicos no Brasil. Então, algumas das características que a gente levantou é que 7 dos 61 ensaios clínicos em monoclonais feitos no Brasil mencionam financiamento de uma instituição brasileira. Então, existe algo feito internamente do ponto de vista de produzir conhecimento a partir de ensaios clínicos. Os dados, e que isso foi principalmente uma empresa que se destacou, foi a Recepta. Os dados sobre ensaios clínicos não são conclusivos, já que estima-se que a indústria não divulga todos os projetos de recrutamento, por uma questão estratégica e de competitividade do setor, e que é importante refletir também aqui, que é uma coisa que eu quero também trazer para debate, é importante mencionar que os ensaios clínicos podem ser um nicho de produção de conhecimento. E, em geral, no mundo, os ensaios clínicos são muito utilizados para mostrar, muitas vezes, que algumas drogas elas eram previstas para fazer um efeito e elas acabam fazendo outro. Esse tipo de discussão no mundo é chamado drug repositioning. Então, no ensaio, você observa que a droga pode ter um efeito positivo em uma outra patologia. Então, isso pode ser um nicho de produção de conhecimento, principalmente para países em desenvolvimento que podem utilizar drogas já disponíveis para tratar outros problemas de saúde, mas isso aí é uma discussão ainda possível. Então, finalmente, a gente pode levantar algumas dessas características que já foram mencionadas e mostrar que existe um certo crescimento dessa área no Brasil, a despeito da ausência de programas nacionais ou políticas dirigidas para a área. Existe uma concentração geográfica da produção científica desses medicamentos, né, no Brasil. Existe também uma diversidade de agendas de pesquisa, que não é uma coisa comum em outros países, que, em geral, para dar um exemplo, quando se faz a extração da base de dados chinesa, você tem muita universidade, mas elas competem muito entre si nas mesmas áreas. Então, elas têm você pulveriza os recursos para essas instituições que elas vão produzir, em geral, 15 instituições estão produzindo coisas sobre oncologia. Então, a concentração dos recursos, dos resultados de produção de artigos vinculam-se a áreas muito parecidas. No Brasil, não. No Brasil tem essa complementaridade. Então, algumas agendas que a Unifesp, por exemplo, desenvolve não são praticadas em outras instituições, e isso é um fator que pode dar uma indicação de uma certa dependência da trajetória da instituição, né?
Então, isso é também interessante. Então, algumas iniciativas recentes na esfera federal introduziram novos atores nesse quadro de P&D. No entanto, ainda não é possível inferir impacto dessas ações no ambiente de inovação. E, por fim, a complexidade do fenômeno da pesquisa em monoclonais é tão grande que mesmo os analistas que utilizam modelos de compreensão da inovação em saúde consideram que elas são difíceis de ser entendidas nessa área. Então, essa é uma área que ainda é um desafio mesmo para os analistas de ciência e tecnologia, porque existe uma necessidade de compreender uma cadeia que ainda não tem tanta divulgação sobre o que acontece em todas as etapas, né? Então, as informações que eu trouxe aqui hoje, eu não tinha esperado que fosse aparecer, né? No caso que eu até conversei com a minha supervisora lá na faculdade, apareceu uma base de dados interessante sobre doenças negligenciadas, né? Sobre doenças infecciosas, e que a gente pode pensar um pouco sobre isso. E que essa expertise brasileira pode indicar uma trajetória tecnológica viável para a experiência em ciência e tecnologia no Brasil. E que, dada a tradição dessas instituições para a área de saúde pública, talvez a gente possa utilizar melhor essa capacitação científica e as vantagens que a gente tem nessa área para produzir conhecimento que talvez articule uma cadeia de desenvolvimento tecnológico mais permanente. Então, é isso. Queria dizer muito obrigado pela atenção e qualquer coisa fico disponível aí para vocês. Obrigado, Renan. Internautas, perguntas, por favor, encaminhem para iaresponde@usp.br. iaresponde@usp.br.